Olá, boa noite aos presentes. Eu sou Ana Carolina Anicide, estarei junto com vocês, acompanhando e mediando o debate dessa noite. O Nucred Toledo agradece a presença de todas as pessoas que estão conectadas nessa live, e é importante falar que os Nucres eles têm por finalidade a realização de ações de caráter político, pedagógico e de educação permanente, visando fortalecer a mobilização, a organização e a aproximação da categoria com o conjunto Cefes-Cres. Por isso, nós estamos propondo o encontro dessa noite para que a gente possa discutir a temática da agricultura familiar, segurança alimentar, na perspectiva do serviço social. Para debater essa temática, eu convido as profissionais Marise Halber Engelbrecht e a professora Romilda de Souza Lima. A professora Marise concluiu o mestrado e doutorado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é professora adjunta da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e professora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social na mesma instituição. Atua na área de serviço social, com ênfase em fundamentos do serviço social e questão agrária, tendo rica produção científica na área da agricultura familiar, questão agrária, política social e questão social. A professora Romilda de Souza Lima é doutorista em extensão rural pela Universidade Federal de Viçosa, mestre e bacharel pela mesma instituição. Professora adjunta da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável na mesma instituição. Atua na área de segurança alimentar, com ênfase em antropologia, sociologia e história da alimentação, e alimentação e cultura. Na área de desenvolvimento rural, com ênfase em cultura e práticas alimentares no contexto rural, e em análise de programas e projetos de desenvolvimento rural. Então, para o bom andamento dessa noite, eu peço aos palestrantes que organizem a sua fala dentro do tempo de 30 a 40 minutos, e depois nós abriremos para o debate. Como que vai funcionar esse debate? Eu peço para que os ouvintes, para que a gente não perca nenhum comentário, anote as suas dúvidas. E quando nós abrirmos para o debate, faça através dos comentários da live. Assim, a gente tem a possibilidade de contemplar todas as perguntas, e não perdemos nenhuma dentro dos comentários que vão surgir. Tudo bem? Então, eu passo a palavra para a professora Marise, que dará início ao debate dessa noite. Ok. Obrigada, Ana. Eu quero agradecer o convite do Nucres, que fez esse contato comigo na pessoa da Ana, e também a Fernanda, né? A Fernanda está aí nos assessorando tecnicamente. Muito obrigada, Fernanda e Ana, e a todo o grupo do Nucres de Toledo, Paraná. E a Romilda, né? Que é um prazer nós estarmos aqui juntas, trocando um pouco da nossa experiência, dos nossos estudos, das temáticas que se aproximam, né, ao trabalhar agricultura familiar e segurança alimentar, elas estão imbricamente articuladas. Então, Romilda, é um prazer também estar contigo aqui. Somos da mesma instituição, mas não nos conhecíamos, você é de outro campus, né? Mas o nosso debate, com certeza, será confluente. E claro que é uma nova experiência, a gente está aqui com uma live, né? Comentei até com a Ana, eu até fiquei meio curiosa, meio ansiosa, porque a gente não enxerga de quem está do nosso outro lado, né? Está conosco, mas está distante. Então, é uma experiência nova que o momento está nos colocando, nos impondo, exigindo, e é por uma boa causa, né? Cuidando de nós mesmos.
cada um na sua casa. E nesse debate, ou até nessa rodada de conversa, traremos um pouquinho do que vem a ser essa discussão. É uma importância muito grande esse tema, nesse momento que a gente está vendo a importância de fornecer um alimento de qualidade, um alimento de quantidade para uma população que hoje está desprovida do trabalho, e as ações solidárias estão ocorrendo justamente para dar conta de sustentar essa população trabalhadora. Então, discutir a agricultura familiar e a segurança, no momento da pandemia que estamos vivendo, ainda vai exigir muito mais desse setor, porque é o sujeito que está construindo e consolidando um alimento saudável. Um alimento que tem uma nutrição necessária para cada pessoa e dentro de uma quantidade possível, né? Inclusive, na semana passada, nós vimos aí várias ações solidárias do Movimento Sem Terra, onde forneceram várias toneladas para a população do Paraná, começando em Londrina e distribuindo em outras regiões do Paraná. Então, por isso dessa importância também de discutir isso. Outra questão que vale a pena a gente destacar, que a temática que eu pesquiso, que eu venho trabalhando um pouquinho, agora nesse pós-doutorado, vem se traduzir numa pobreza rural, identificando a pobreza rural na região, em especial de Toledo, numa relação com o agronegócio. Então, a pobreza rural está visível, mesmo que ela está produzindo com dificuldades, com certa resistência, mantendo-se no campo, ela vem mostrando que ela é firme, eficaz e que tem contribuído também, de certa forma, na possibilidade de fornecer o mínimo de alimentos, né? Então, qual é a pobreza rural que hoje nós temos? Ela é invisível. Diante do cenário que nós estamos e que vivemos num contexto permeado pela agricultura empresarial, nós vivemos num contexto que não mostra essa pobreza rural. Então, o caminho também é por aí, claro, espero trazer um pouco dessa discussão. Na sequência da minha fala, eu vou aproximar essa questão, que eu vou chamar de questão agrária, porque ela é ampla, ela não se reduz à agricultura familiar, à soberania, à segurança, a movimentos, ela é mais ampla. Então, eu vou relacionar um pouco com a nossa profissão, verificando como que nós temos uma formação generalista e como que pode se desdobrar em ações que possamos qualificar a nossa profissão a partir também de algumas ações ligadas à questão agrária, ok? Bom, então, inicialmente, quero só apresentar alguns informes mais gerais, para vocês terem um pouco de clareza e compreensão sobre a questão da agricultura familiar. Bom, a ONU, ano passado, 2019, ela instituiu, em maio de 2019, a década da agricultura familiar, com o objetivo de fomentar políticas públicas que venham amparar essa população e até 2028 fomentar políticas que venham de encontro com o desenvolvimento dessa nova forma de produção. Nova por quê? Porque ela hoje tem sido visível. A partir de 2010, quando o IBGE fez o levantamento da importância da agricultura, ele identificou que a agricultura familiar está trazendo 70% da produção, da sua produção, para a mesa do trabalhador. Isso não é pouco. Então, a agricultura familiar passa a ser uma referência para permitir uma política de atenção a ela.
E aí a ONU, pensando nisso, em 2018, cria essa proposta, e hoje, 2019 até 2028, nós vamos ter essa década. Claro que a maioria não sabe, até porque isso nem é tão divulgado. Até porque o modelo que hoje a gente está vivendo não é um modelo da agricultura familiar. Então, veja, nós temos 500 milhões de propriedades no mundo de estabelecimentos familiares. No Brasil, nós chegamos a 380, quase, 4 milhões. 3 milhões e 800, quase 4 milhões de estabelecimentos familiares no Brasil. No Paraná, aproximadamente 350 mil. E em Toledo, como é nosso município, nós estamos hoje com 2.700 estabelecimentos familiares. 11 mil é a população rural e 2.700 apenas de agricultores familiares. Então, é só para trazer um pouco dessa informação. Bom, para nós falarmos um pouco de agricultura familiar, não tem como não trazer a informação de que há 2 modelos de produção no Brasil. Um modelo que é a agricultura empresarial, denominada agronegócio, e a outra agricultura camponesa, que é a agricultura familiar. Qual é o modelo vigente no país? O modelo vigente que foi escolhido, que foi amparado pelo Estado, que foi determinado financeiramente com vários capitais nacionais e internacionais, foi o modelo do agronegócio. Não é o modelo da agricultura familiar. E isso deixou bem claro na semana passada, quando foi lançado o Plano Safra. Claro que os outros anos anteriores também, mas na semana passada, o Plano Safra deixou a seguinte informação. A agricultura familiar, ela comporta 33%, bilhões. O pequeno produtor, que é decorrente desse PRONAF, que equivale a esses 33%, teve na mesma proporção para o médio agricultor, 33%. E o último, que se diz demais produtores e cooperativas, foi 170 bilhões. Então, quando há uma direção de um recurso do Estado para um segmento muito maior do que os outros, já está claro qual é o desenvolvimento que será promissor. Então, a agricultura familiar não é um modelo que o Brasil seguiu, isso já vem desde a Revolução Verde, ou que se chama da modernização da agricultura de 1960, quando se impôs aqui no Brasil que adotasse esse modelo para poder trazer benefícios, né, em relação a máquinas, insumos, enfim, que, em detrimento disso, exportaria para outros países. E esse modelo foi adotado e vem sendo adotado. Porém, há um problema aqui. Quando se fala isso, nós observamos na mídia, no dia a dia, enfim, até na literatura a gente também está vendo, inclusive nas propagandas, que incorpora a agricultura familiar como se fosse do agronegócio, como se fosse a mesma coisa. Não, tem significados diferentes, tem características diferentes, tem ideologias diferentes, tem lutas diferentes. Então, tem que cuidar porque há uma tendência do agronegócio de cooptar e colocar como se não houvesse uma classe diferenciada, com interesses diferenciados. Então, são 2 modelos opostos, divergentes, mas que muitas vezes não é tão perceptível até pelos próprios agricultores familiares. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que é possível entender a agricultura familiar dentro de um contraponto do agronegócio, até porque são contradições, né? As contradições do capitalismo. De um lado enriquece, permite que um se desenvolva, e do outro permite que gere dificuldades, pobreza
expropriação, exploração. Tá? Então, é isso. Qual que é hoje, então, a lógica da agricultura empresarial? Eu vou seguindo meu papelzinho aqui, tá? Monocultura. É uma cultura só. Nós vemos hoje que a nossa região toda é soja, o trigo, o milho, é um grão que intensifica mais aqui a nossa região, mas tem outras regiões que é celulose, outras regiões é o gado, enfim. Nós temos o trabalho assalariado, que não é o trabalho da agricultura familiar, ele contrata mais ou menos 30% no mundo, desculpe, no Brasil, de trabalho assalariado, enquanto o agricultor familiar trabalha e contrata 70%, ele ainda emprega muito mais do que, porque ele não utiliza tanto a máquina. A produção, geralmente, em larga escala, é uma produção intensa, é um investimento alto, e é uma produção extensa, então ela precisa se estender muito, muita terra, muita apropriação territorial, né? E aí ela vai avançando e destruindo as nossas matas, nossas florestas, para então expandir o grão, que é a lógica adotada. Há uma produção de mercadorias agrícolas. Isso é uma outra característica. Será que produz alimento? A maioria argumenta que eles produzem alimento, mas nós estamos acompanhando que o reflexo desse alimento está nos deixando doente. Então, será que isso é um alimento saudável, nutritivo? Quando ele começa a investir no setor externo, praticamente setor externo, ele tem um investimento de mercadoria. Tanto é que a gente ouve, eu não como desse morango que eu plantei, eu não como dessa batata que eu plantei, até porque sabe tudo que foi posto aí. Isso é a expansão capitalista no campo, né? Trazendo produtividade e trazendo lucro, né? Com umas novas aquisições. Então, ele vai transferir isso para a nova compra de máquinas, para a nova aquisição de terras, para a nova melhoria de produtividade e lucro. Ponto. Então, agora, isso, de forma bem sucinta, é o que significa esse modelo. O outro modelo, vamos lá. O outro modelo da agricultura familiar vai, então, implantar biodiversidade. O que é isso? Vai diversificar a produção, claro, dentro do molde capitalista, mas vai diversificar a produção, vai utilizar do agroecológico, do agrofloresta, tem uma intenção, então, de um trabalho familiar, ele utiliza a sua mão de obra dos membros familiares, ele não vai explorar esses membros familiares. Então, vai ser o limite dele aquilo que a capacidade da força de trabalho da família permite. E utiliza a terra para viver, diferente do agro, que utiliza a terra para negócios e mercadoria. A terra é um cordão umbilical que ele cria com o agricultor, porque é dali que vai tirar o alimento e é dali que vai alimentar a sua família. É subsistência e um excedente, mas não é um excedente de sobra, porque esse excedente ele vai reinvestir não no lucro, mas nas suas melhorias de condição de vida. Então, o reinvestir dele é diferente do reinvestir lá do agro. A produção é em menor escala e para o mercado interno, enquanto o outro do agro é para o externo, prioritariamente, a agricultura familiar é para o mercado interno. E, por fim, claro, a agricultura familiar é ela quem vai cuidar do meio ambiente, é ela quem vai preservar recursos naturais, porque ele vai optar pelo agrofloresta ou agroecológico, né? E isso traz um resultado muito eficaz para o alimento e para um alimento nutricional. Quero frisar um exemplo, que nesse momento agora da pandemia, vocês devem ter observado, eu vou fazer um pouco essa relação, porque é o momento que a gente vive, vocês devem ter observado como os médicos têm alertado em aumentar a imunidade. Nós temos que aumentar a imunidade, porque isso vai permitir que essa imunidade, permitendo a transmissão, né, do Covid, nós tendo uma imunidade alta, nós iremos combater com mais facilidades.
né? Porque o organismo vai responder positivamente, melhor. Aí até a gente se questiona, mas com esse alimento, mercadoria que nós temos, a maioria da população não tem uma imunidade alta. A maioria, não quer dizer que todos. E se nós não temos essa imunidade alta com o alimento, como fica, né? Então é questionável a gente pensar isso, mas qual é o alimento que eu vou comer? Qual é o alimento que vai me dar saúde e nutrição? Nessa relação com a segurança, então, alimentar, tá bom? Então, a expansão do capitalismo no campo tem priorizado e tem ampliado produtos industrializados, o que vai impedir a melhoria da nossa imunidade. Quais são os recursos que tem esse modelo do capital no campo? O que ele exige? Que características? Que se utilize uma carga elevada de agrotóxicos. Só ano passado foram aprovados aproximadamente, é só olhar a curva lá, que tem uma curva de ascensão dos agrotóxicos aprovados desde 2015, se não me engano, 2016. 475 novos agrotóxicos. Isso em um ano, no passado. Nesse ano, agora em meio à pandemia, no mês de maio, foi aprovado 118. Uma falta de consideração pelo momento que estamos passando, e é um momento que as pessoas estão muito preocupadas e focadas nisso, e essa marcha do veneno continua. E é muito interessante, até o Brasil, ele utiliza de forma bem sutil, né? Nem é agrotóxico, né? Ele utiliza a expressão defensivos agrícolas, enquanto outros países até reforçam, cuidado, veneno, né? Isso envenena. Então tome cuidado. E nós aqui passamos a usar termos, às vezes, que dá a sensação de um nome elegante, um nome chique, né? Mas é o mesmo teor de resposta no nosso organismo, tá? Então vocês veem, em 2 anos, praticamente 600 novos agrotóxicos, alguns permitidos, outros não, proporção maior, proporção menor, e a maioria é na agricultura. Claro que desses também a indústria, alguns foram aprovados também para a indústria. Essa é a expansão. Fertilizantes em excesso, sementes controladas, modificadas, máquinas, enfim, tudo isso vai demarcar o controle do capital sobre o domínio da natureza, porque ele é expansivo, ele tem que dominar a natureza, controlar o clima e desmatar. Ele vai praticamente dominar a produção, porque é ele quem vai determinar o que plantar, como plantar, quando plantar e de que forma, enfim, a produção é controlada pelo capital internacional e dos bens agrícolas. Então, vocês veem, da nossa dieta antes da Revolução Verde, da modernização da agricultura, e podemos acrescentar aqui modernização conservadora da agricultura, porque conservou os mesmos, aqueles que tinham capitais permaneceram, os que não tinham se retiraram do campo pela expulsão ou pela expropriação. Desse período anterior, nós tínhamos em nossa dieta aproximadamente 600 grãos, cereais, que faziam parte da dieta alimentar da população. Agora, em 2020, 2010 para frente, o 2000, onde começa a intensificação do agronegócio, com a intensificação também do capital maior na agricultura, o que acontece? Temos 34 grãos, 34 cereais, e desses 34, 5 deles, apenas 5, fazem parte de quase todos os produtos industrializados que nós comemos no dia a dia. Quais são? Soja, trigo, milho e o arroz e o feijão, que também começaram agora, a partir de 2011, a ser transgênico e fazer parte de alguns alimentos. Na composição dos alimentos, dos conservantes, dos processados, dos corantes, enfim, aquilo que faz parte da nossa dieta alimentar mercadológica, né? Bom, eu vou agora, então, dar um salto um pouquinho para mostrar quem são esses agricultores familiares. Então, se é esse modelo
que está hoje garantindo a segurança alimentar, quem são esses sujeitos? E se no mundo nós temos 500 milhões de agricultores familiares, cada país tem uma diferença que determina ou que caracteriza quem é. No Brasil, em 2006, foi aprovado, então, pelo Estado, mas obviamente que foi uma luta dos movimentos sociais, sindicatos, universidades, os grupos coletivos da luta pela terra, que encontrasse uma categoria síntese para essa população, para também fazer parte do crédito, ter um nome próprio para vários camponeses que fazem parte. Então, vejamos, o que enquadra esses agricultores familiares para dizer que eles são agricultores familiares? O primeiro é que eles devem ter até 4 módulos fiscais. Significa mais ou menos uns 8 hectares, 80 mil metros quadrados. Segundo, a mão de obra deve ser predominantemente familiar. Então, ele até pode contratar, ele contrata geralmente, mas o predomínio tem que ser da família. O terceiro item é que a renda familiar deve ser originada, não prioritariamente, mas de preferência pelo estabelecimento. E, obviamente, uma grande parte dos agricultores familiares que estão numa condição de expropriação, ou às vezes até já de pobreza rural, mesmo tendo capital, que é a terra, eles vendem a sua força de trabalho para os vizinhos, trabalham para os vizinhos, seja filho, seja mãe, seja o pai, muitas vezes não conseguem retirar da terra a sua subsistência, então eles passam a vender a sua força de trabalho. E o último, que a família deve dirigir o estabelecimento, o empreendimento dele, deve ser o gestor. Então, esse é o público da agricultura familiar no Brasil. Tá? No Brasil. Então, vejam só, com isso incluiu pescadores, extrativistas, silvicultores, apicultores, acho que eu falei, né? Pescadores, os camponeses, os assentados. Então, o grupo agora, eles têm uma categoria simples, que se chama agricultura familiar camponesa. Né? E, diante disso, nós temos praticamente uma produção saudável. Né? A agricultura familiar produz alimentos saudáveis. Sempre ficar teclando, batendo na tecla, até porque esse é o tema da nossa fala, nossa conversa hoje aqui com vocês. Tá? Mas qual é a relação, então, dessa agricultura familiar com a segurança alimentar? Já citei várias questões, mas ainda gostaria de sinalizar mais algumas antes de entrar na discussão. Vou deixar uns minutinhos aí, claro, para fechar com a nossa profissão. Se nós pensarmos um pouquinho, olha o paradoxo. O Brasil é o maior produtor de alimento do mundo, mas não há uma distribuição, um acesso a essa população, porque há uma desigualdade no campo e é uma fome criada por um celeiro de produção. Esse é o grande paradoxo que até o agro não consegue resolver. Ao mesmo tempo que eu produzo bastante, eu crio a miséria, eu crio a fome. A contradição do capital está expressa. Produz riqueza e, ao mesmo tempo, produz a pobreza. Então, a segurança familiar nunca existiu, de certa forma, no Brasil. Porque sempre os governos, quando estão em pleito eleitoral, quando eles estão se candidatando, eles não têm essa preocupação de garantir uma segurança alimentar no país. Isso entra depois, são poucas propostas, porque há uma tendência para o mercado externo e não para o mercado interno. Segurança alimentar significa acesso ao alimento e segurança também na suficiência da produção. Se observar, a produção é suficiente, mas não tem acesso. Então, se não tem acesso, dá para afirmar que também não tem a segurança alimentar. Então, nesse aspecto, eu achei muito interessante a fala, semana passada, do lançamento do Plano Safra, do deputado federal do DEM de Goiás, e também ele é o
diretor da Confederação Nacional dos Agricultores, José Mário, ele até afirmou o seguinte: se deixássemos de exportar as 6 safras que nós fizemos aqui no Brasil no ano, nós conseguiríamos alimentar a população por 6 anos. Quer dizer, não falta comida. Falta priorizar para o mercado interno. Vocês imaginaram que fala forte, 6 anos alimentando a população? Com a safra que fazem em 1 ano, veja quanto que é exportado. E aí vem a apropriação privada da riqueza, né? Onde então um sujeito adquire, um proprietário, um latifundiário, adquire uma renda enorme em função dos demais, né? Então poderíamos alimentar muito bem o nosso país, mas a escolha não é essa. Então, o que é uma segurança alimentar? Combater a miséria. Não tem outra forma de garantir a segurança alimentar. Até 2014, o Brasil ele tinha sido elogiado por ter saído do mapa da fome no mundo. Tem um percentual que é permitido, se eu não me engano, é 5% da população que pode, no caso, vou falar pode, estar na condição de passar fome. Se aumenta esses 5%, você já não entra no combate à fome. Então, em 2014, o Brasil saiu dessa miséria, desse mapa da fome. Isso foi uma vitória, até porque se planejou, se pensou algumas políticas que foram de encontro a sanar essa necessidade brasileira. E daqui a pouco a gente pode citar rapidinho alguns. Então, qual é a prioridade dessa segurança alimentar? Vou trazer assim 3 características que vão dizer o que garante e o que diz que um país tem segurança alimentar. Primeiro, uma quantidade. As calorias que aquela população ou que a maioria da população possa consumir por dia. A média é 2.500 calorias. Se uma população tem o atendimento da sua fome comportando uma caloria de 2.500 por dia, ele praticamente está dentro de uma segurança alimentar. Sabemos que não tem, porque hoje no Brasil nós temos 5.100.000 pessoas passando fome. Então é um número elevadíssimo diante de um país rico em produção de alimentos. Ele não tem essa quantidade. Outra característica é a qualidade do alimento. Nós queremos uma comida mercadoria, nós queremos agrotóxicos, transgênicos, açúcares, gorduras, ou nós queremos um alimento in natura, produzido e que chega à nossa mesa com qualidade. Se tiver essa qualidade, você tem uma segurança alimentar. Se não tiver, você não tem uma segurança alimentar. Você tem comida, você até pode se satisfazer pelo alimento que você come. Ele sacia, tem corante, tem tudo, enfim, mas ele não te dá uma segurança alimentar porque não está sendo nutricional. Não tem um cuidado com esse alimento que vai te fazer saudável. E o último item é a regularidade. Se você tem regularidade 3 vezes por dia sendo alimentado, você tem segurança alimentar. E aqui nós temos, então, a agricultura familiar, que tem sido um motor, vetor, digamos assim, dessa segurança. E, claro, não tendo essa segurança alimentar no Brasil, até porque não é a prioridade, mas tivemos, com a gestão do governo Lula, uma primeira aproximação, né, quando saiu do mapa da fome, com o programa Fome Zero. Instituiu o programa de aquisição de alimentos, instituiu a cozinha social, instituiu o restaurante popular, o alimento para as nossas entidades sociais, enfim, o PENAI, né, foi 30% do que é produzido foi para as escolas, a merenda escolar. Enfim, são algumas iniciativas que foram esporádicas e que foram de uma gestão, não é uma política de Estado. E até tem um líder cubano, José Martí, ele diz assim: se um povo não consegue produzir o seu alimento para a sua nação, para si, é um povo escravo. Isso é para refletir, tá bom?
Bom, então agora tem mais alguns aspectos, mas eu vou deixar a segurança alimentar para a professora Romilda, né? Romilda que vai priorizar e com certeza desenvolver mais essa ideia, até porque tem trabalhado mais com isso. E vamos agora uma aproximação aqui rápida com o serviço social, tá bom? Vejam só. O serviço social, Ana, a hora que chegar meu horário, você me dá um toquezinho, tá? O serviço social, ele intervém nas expressões da questão social. E isso vai estabelecer um embate entre as diferentes classes da sociedade capitalista, né? Quando eu estou dizendo e reconhecendo que há um embate entre as classes, eu tenho já uma proposição política. Eu reconheço que tem um conflito de classe. E isso é muito importante porque as correntes agora pós-modernas vêm dizendo consenso das classes, há uma coesão, não existe luta de classes. E isso nós não podemos compactuar, até porque o serviço social é requisitado para responder via políticas sociais o resultado desse embate, né? Então, o que tem a ver com a questão agrária ou com essas discussões fundiárias, agrárias, vou chamar assim, questão agrária que é mais ampla? Uma das manifestações da questão social é a questão agrária. Mudando, a questão agrária é uma das particularidades da questão social. Então, o que acontece? Qual é o embate que está aí na questão agrária? A posse da terra. Então, em vez de dizer capitalistas e trabalhadores, nós temos um embate na questão agrária, que é a posse da terra e as relações de trabalho. Claro, é fundante, o trabalho é fundante. Ele sempre vai ser o parâmetro aqui para a gente fazer essa leitura de totalidade. Então, a posse da terra, é só alguns que se apropriam do bem comum, que é a terra, e outros que trabalham. Pode ser o agricultor familiar, como pode ser o trabalhador assalariado rural. Então, esse é o embate, mas ele não é muito perceptível. E nós, que vivemos, e trabalhamos com esses sujeitos, nós não fizemos a leitura desses dois movimentos, posse de terra e relações de trabalho. Não fizemos a leitura enquanto profissão desse embate. Então, quando chega para nós um trabalhador do campo, nós não fazemos uma análise, uma reflexão de como está o desenvolvimento agrário naquela região. Como está expressa a conflitualidade naquele espaço territorial. Não, nós pegamos o resultado daquilo. Eu preciso de uma casa, ou eu preciso do atendimento da saúde, eu preciso do atendimento da política da assistência. Então, eu já encaminho, identifico dentro do conjunto dos usuários da política social. Então, esse trabalhador tem particularidades, claro, é próprio do trabalhador assalariado rural ou do agricultor familiar, características que não são muitas vezes comuns, porque ele tem um trabalho diferenciado. Mas o desenvolvimento agrário vai mostrar que esse trabalhador está sendo expulso e expropriado. E a sua expulsão não é pelo atraso do campo e não é pelo, vamos dizer assim, fugiu a palavra, enfim, depois eu lembro. Ele é expulso pelo modelo de desenvolvimento capitalista no campo. Esse é hoje o diferencial. Em outro momento, o êxodo, ele se dava porque não chegava a tecnologia, não conseguia atender essa tecnologia, e aí as pessoas tinham que sair porque não comportavam, porque o capital não era para eles, era o capital para quem tinha capital, né? Então, essa população sai do campo. Hoje, não. Há um desenvolvimento capitalista que expulsa eles. Ou seja, o êxodo continua. Esse é o movimento que está se dando hoje. Então, a questão agrária não está presente, na maioria das vezes, no cotidiano do serviço social, porque só expressa, ou geralmente expressa,
as manifestações das problemáticas, o resultado final, que é o sujeito que sofreu todo esse processo de expropriação. Então, o serviço social não tem um grande acúmulo no debate sobre a temática agrária para subsidiar a análise das mediações existentes entre o modelo agrícola e as refrações da questão social. Nesse sentido, de forma cada vez, vamos dizer assim, mais frequente, né, o trabalhador tem se tornado um usuário da política da assistência, principalmente da política da assistência, e esse novo êxodo rural vem aumentando a população das periferias. Então, para onde vai esse trabalhador agrícola, esse trabalhador rural, esse agricultor familiar? Ele vai para a periferia da cidade, na margem das cidades, e vai recorrer ao CRAS, vai recorrer ao CREAS, vai recorrer às políticas sociais diversas que nós temos, minimamente, até frágeis em algumas situações, não comportam eles, e ele vai se tornar um sujeito, ele e sua família, um sujeito a ser explorado pelo capital lá na cidade. Então, esse é o movimento que hoje nós temos, e posso dizer assim que nós estamos trazendo, levando do rural para a cidade um contingente muito grande de trabalhador, e que Marx chamaria livres como pássaros, né? Submetendo-os à exploração. Então, esse é o aspecto hoje. Claro, eu podia até avançar um pouco mais nos diferentes espaços socioprofissionais, como nós abordamos, como nós trabalhamos, mas como a gente tem uma formação generalista, devemos estar preparados para também atender essa demanda. Se observarem um pouquinho, há 2, 3 anos atrás, teve concurso da Emater, justamente para dar conta de impulsionar esse agricultor familiar, para manter geração de renda, manter moradia, conseguir ter o mínimo de condições para permanecer no campo, para não inchar ou inflar as cidades, né? Então, eu gostaria de fechar com uma citação que eu acho que vale a pena a gente citar, que é do professor, foi professor, hoje ele é o dirigente nacional do Movimento Sem Terra, o João Pedro Stedley, que vem mostrar essa relação da expropriação do agricultor familiar e do camponês, enfim, do trabalhador que está no campo. Diz ele, vou ler para vocês: se a opção é continuar com este modelo neoliberal excludente aplicado à agricultura, sem a defesa do Estado, na construção do outro modelo agrícola, se referindo à agricultura familiar camponesa, continuará sendo acentuada a pobreza, a desigualdade e a violência. Diante disso, não haverá espaço nem para a agricultura familiar, nem para o camponês, nem para o médio agricultor. Simplesmente, diz ele, fechando, eles não resistirão e irão todos para a cidade em pouco tempo. Isso é um problema, mas não é um problema para o sem terra do campo. Isto é um problema para a sociedade brasileira. Com isso, quero terminar a minha exposição e estou aberta aí para conversar com os colegas, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Marise, agradecemos a fala, né, e essa relação com o serviço social, que é muito pertinente, e acho que podemos abordar melhor depois no nosso debate, e agradecer os colegas, as colegas assistentes sociais que estão acompanhando aí, fazem parte do Nucres Toledo e de demais espaços que estão acompanhando a nossa live. Então, eu passo a palavra para a professora Romilda, dar continuidade ao debate, e, ao final, nós abriremos para as perguntas. Tá ótimo. Boa noite. Eu quero agradecer o convite ao Nucres Toledo, né, na pessoa da Ana Carolina, que fez esse contato comigo, para estar aqui com vocês essa noite, para essa conversa. Prazer também conhecer e partilhar desse espaço com a Marise, que nós não nos conhecíamos, né, apesar de estarmos na mesma instituição Multicamp é isso, né, muitas vezes a gente passa muito tempo sem encontrar os colegas,
e alguns a gente nem conhece, para ver o tamanho que é a UniOeste, né? Um espaço realmente, 5 campos não é um espaço pequeno, né? A gente tem, faz muitas atividades, enfim, multicamp, mas muitos de nós não nos conhecemos realmente, né? Não convivemos no dia a dia. Bom, como a Ana Carolina falou, eu sou professora da UniOeste, do campus de Beltrão. Eu dou aula nos cursos de graduação em serviço social, na disciplina de antropologia social, mas eu já atuei também na disciplina de extensão rural e urbana. E dou aula também para o curso de nutrição, mais na área da socioantropologia da alimentação. E sou professora e orientadora também no mestrado e doutorado em desenvolvimento rural sustentável, também da UniOeste, no campus de Marechal Cândido Rondon, né? E nesse programa eu tenho o prazer de orientar 2 assistentes sociais no doutorado, né? A Veridiane e o Rafael. Então é uma experiência muito boa, né? Convivência tanto na graduação de serviço social quanto na orientação dos dois tem sido também um aprendizado para mim, porque eu não sou assistente social, né? Minha formação não é na assistência social, no serviço social. Bom, o tema desse webinar, né, dessa live, é muito amplo, né? Se nós fôssemos tratar de cada uma dessas categorias, né, de segurança alimentar e nutricional e de agricultura familiar em separado, nós poderíamos trabalhar em diferentes e variadas perspectivas, porque são temas interdisciplinares, totalmente interdisciplinares, e até holísticos, né? Então, em função disso, eu trago uma fala mais voltada para a segurança alimentar e nutricional, mais no sentido do acesso, né, no sentido mais social ou sociológico do tema, até também antropológico, né, para dialogar com a perspectiva do serviço social. Porque se nós fôssemos... porque a segurança alimentar, ela se divide ali na segurança de alimentos e a segurança alimentar, né? Então, há uma área que é mais específica da nutrição e a outra área que é uma área muito mais ampla, né? Mas, então, algumas coisas, eu vou pedir desculpa, muitas das coisas, e isso é interessante, né? Eu e a professora Marisa, a gente, alguns pontos que a professora tratou, eu também vou tratar, mas aí de forma pincelada, né, para não ficar repetitivo, tá? Mas a gente não combinou nada, mas acaba que o ponto de vista, as observações, elas se coincidem, né? Bom, a pandemia do novo coronavírus está mostrando para todos nós, todos mesmo que algumas pessoas estejam tentando fazer de conta que não está acontecendo, né, que a vida pode virar de cabeça para baixo de uma hora para outra, e que nós temos cada vez menos controle sobre tudo que nos rodeia. Com todas essas alterações rápidas e drásticas, surgiu o universo das lives, né, nesses tempos de pandemia, que eu considero uma ferramenta muito interessante. A gente estava até conversando um pouquinho antes, tem um lado ruim, porque a gente não se encontra, né, o contato físico, ele dá uma... a gente não tem como fazer nesse período, mas tem outro lado interessante, né, que é de poder se encontrar mais vezes, muitas pessoas que não teriam dinheiro para poder participar de um evento, por exemplo, para viajar, né, nesse momento está conseguindo participar de alguns, enfim. Então, eu tenho achado muito interessante. Dias atrás, eu li um artigo do professor Renato Maluf, que é um pesquisador da área de segurança alimentar e nutricional, professor da UFRJ, Federal Rural do Rio de Janeiro, uma pessoa incrível, né, um militante social, também colega da rede Pensan, que é a rede de pesquisa em soberania e segurança alimentar, e uma rede que ele coordena. E nesse artigo, ele resgatou as reflexões da Hannah Arendt em seu livro Homens em Tempos Sombrios. E a Arendt nutria a expectativa de que alguma iluminação viesse para ajudar a compreender as difíceis décadas iniciais do século XX, mas que essa iluminação viesse menos das teorias e conceitos e mais da luz incerta daqueles que se aventuram na vida pública, pela palavra escrita ou falada, guiados pela esperança de preservar um mínimo de humanidade, né, num mundo que se tornou inumano. Estamos no século XXI, né, mas as ponderações da Hannah Arendt ainda permanecem muito atual, né? Então, sobretudo em função da pandemia que tirou quase tudo do lugar, situação meio semelhante daquela do período que se refere a Arendt,
talvez as lives, inclusive aquelas dos artistas, de shows e tudo mais, sejam um mecanismo extremamente eficaz e necessário para continuarmos a falar do que tem que ser falado, discutido e debatido. E para nós que somos da vida acadêmica, né, já estamos muito envolvidos no ensino, na pesquisa, nas ações de extensão e na militância social também, lugares esses onde também fazemos constante uso da palavra, seja ela falada ou escrita. Então, é um espaço que para nós tem sido muito interessante. Então, tomando posse dessa reflexão do Renato e da Hannah Arendt, é que me disponho a trazer algumas reflexões para essa noite, desejando que elas reverberem em outros momentos de discussões de vocês sobre esse importante e lindo trabalho que é o do serviço social. Bom, e aí eu inicio esse percurso lembrando que a política de segurança alimentar e nutricional, como a Marisa já falou, ela já foi central, né? Ela já foi uma política de Estado num período brasileiro entre as décadas de 2003 até 2016, onde várias ações foram construídas com boa participação da sociedade civil, né? Com a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, os CONSEAS, que foi recriado e também foi implantado em âmbitos municipais, né, em vários municípios, a instalação da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, CAISAN, a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, os programas Fome Zero, que a professora também já colocou, as políticas, né, do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o reforço ao PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Todas representam ações que têm como configuração a segurança alimentar e nutricional como política dada, como fundamental nesse período brasileiro. Obviamente, que como toda política, né, e vocês trabalham com política pública, né, bastante, né, uma das principais áreas de atuação, a gente sabe que, como toda política, elas apresentam problemas, apresentam dificuldades, limitações no processo, né, e elas também apresentaram nesse período, que precisariam ser reavaliados, solucionados, mas nunca serem extintos, né? Ou perdido seu lugar central na agenda política, como foi o que passou a ocorrer a partir do ano de 2016, fazendo com que muitas dessas ações tenham sofrido retrocessos e redução de investimentos financeiros de pessoal. Uma dessas situações, que foi imediatamente após o presidente atual tomar posse, foi a extinção do CONSEA Nacional, né? É verdade que alguns estados e alguns municípios mantiveram os CONSEAs. No Paraná, por exemplo, eles se mantêm, né? Tanto em nível estadual quanto em boa parte dos municípios. Né, ano passado, também, vários municípios fizeram suas conferências, enfim. Bom, dito isso, né, essa brevíssima contextualização, eu vou tratar brevemente agora do aspecto conceitual, né? O conceito de segurança alimentar e nutricional, ou SAN, quando eu falar em SAN, eu estou falando dessa siglazinha, né, Segurança Alimentar e Nutricional, estabelecido pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, Lausanne, de 2006, significa o quê? A realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. E aí tem também um outro conceito, que depois a gente vai correlacionar, que é o direito humano à alimentação adequada, que é um direito humano, o significado, né, o que está prescrito, o que está escrito é que é um direito humano inerente a todas as pessoas de ter acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou por meio de aquisições financeiras, a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade adequadas e suficientes, correspondente às tradições culturais do seu povo, né? Isso aqui entra a questão da soberania, e que garantam uma vida livre do medo, digna e plena nas dimensões física e mental, individual e coletiva. Então, direito humano à alimentação, não qualquer alimentação, mas uma alimentação adequada, de qualidade e em quantidade. O direito à informação sobre a alimentação, sobre seus efeitos no organismo, os componentes, né?
E aí, pegando esse livre do medo, né, a Marisa já falou lá dos agrotóxicos, né, essa é uma forma de medo, mas tem um antropólogo francês da área de antropologia da alimentação que discute a questão das angústias alimentares, né, essa discussão do medo que o direito humano à alimentação trata, né, da alimentação ser livre do medo, né, ele trata como as angústias alimentares dos comensais, ou do termo que ele usa dos comedores, né. Nós temos, vamos pegar duas situações relativas a esse medo, né. A primeira vamos pensar em famílias, né, pessoas e famílias de baixa renda e as que vivem abaixo da linha da pobreza. Será que essas pessoas estão livres do medo de lhes faltar comida no dia seguinte, na semana seguinte? Né? Se alimenta hoje, come hoje, ganha uma cesta básica, ou consegue comprar alguma coisa com o recurso do Bolsa Família, mas e amanhã? E semana que vem? E no mês que vem? Quer dizer, o medo, ele é constante, né? A pessoa dorme com esse medo e acorda com esse medo. Principalmente para os que são pais de família, né? Que vão pensar nos seus filhos. Será que eu vou ter comida para dar para os meus filhos? Amanhã? Depois? Uma outra situação de medo é para aquelas pessoas que têm uma renda suficiente, né? Que não precisam se preocupar com a renda para comprar alimentos. Mas elas experimentam outro tipo de medo, que é aquele referente principalmente aos agrotóxicos, né? Ou os impactos os efeitos dos transgênicos na saúde e dos agrotóxicos. Coisa que quem não tem renda suficiente para se alimentar, essa nem é uma preocupação muito presente. A preocupação é sobreviver, é saber se vai ter alimento para sobreviver, né? Amanhã e depois, e aí por diante. Então, estamos tratando de dois tipos de medo que podem ser vivenciados por classes sociais diferentes. E, infelizmente, há muitas pessoas no segundo grupo que vivem em boas condições de acesso à alimentação que não se preocupam com o medo do primeiro grupo, né? Que esse é, sim, o medo ligado à sobrevivência direta, né, fisiológico, de se manter vivo. Então, quando a gente analisa os dois conceitos, o de segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação adequada, nós vemos que o Brasil, o problema da insegurança alimentar no Brasil não está na inexistência das leis, porque elas existem, né, as normas, elas existem, está no cumprimento delas, né, delas serem cumpridas ou não. Né? Sobretudo a do direito humano à alimentação adequada. Bastaria cumprir, né, o que preconiza o direito humano à alimentação adequada e não teríamos problemas em relação a isso. Eu gostaria de tocar no elemento água também, que muitas vezes quando a gente fala de alimentação, fica muito presente a coisa da comida, né, do que se chama do meio rural, as pessoas tratam como mistura, a verdura também, as frutas, né, mas e a água? Muitas vezes se dá pouca valorização à água, só que sem ela não tem comida, não tem fruta, não tem hortaliça, não tem cereal, não tem carne, não tem produção de alimentos. Sem água e saneamento também não há condição de saúde adequada, né? Como ter saúde sem água limpa e potável, sem tratamento de esgoto? Vejam que estamos falando aqui de condições mínimas de sobrevivência, né? De dignidade humana na garantia de sobrevivência. Então, é preciso de água de qualidade, potável, em quantidade satisfatória, né, pelo menos o suficiente para a sobrevivência. E, nesse caso, a prioridade sempre deveria ser o acesso humano em caso de escassez, que nós já estamos vivenciando bastante a situação de escassez já aqui no Sul, né, antes, o que era uma realidade muito mais do Nordeste brasileiro, a gente já está verificando que isso já começa a se aproximar do Sul do Brasil. Mas será que é uma prioridade o acesso humano? Basta a gente olhar para os casos brasileiros para a gente ver que não, né? Então, os dois conceitos, eles dialogam entre si de forma complementar, né? E é muito importante destacar que o direito humano à alimentação, ele também é constitucional. Ele compõe o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a definição foi ampliada em outros dispositivos do direito internacional, como o artigo 11 do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
E no Brasil, como resultado de grande processo de organização e mobilização social, foi aprovada em 2010 a Emenda Constitucional número 64, que inclui a alimentação no artigo 6º da Constituição Federal, artigo que os assistentes, vocês, assistentes sociais, lidam, né, constantemente, né? Diz lá o artigo 6º, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, estar na Constituição não significa por si só a garantia da realização deste direito. Deveria ser assim, mas não é. Ou seja, a existência desse marco legal estabelece a promoção da realização do direito humano à alimentação adequada como uma obrigação do Estado brasileiro. Mas cabe a nós, cidadãos e cidadãs, cobrarmos o cumprimento dessa ação quando o governo não faz a sua parte, quando o governo falha e não cumpre, né? Isso acontece com frequência. Direito à alimentação adequada não combina com exclusão social e desigualdade social. Foi o que a Marisa também já comentou, né? Já trouxe aqui. É um grande desafio, então, para a sociedade e para quem atua no cotidiano do serviço social, né? Aos que têm renda suficiente para acesso a uma mesa farta e aos que vivem a exclusão de tudo, sobretudo de acesso à alimentação. Portanto, nós temos que conseguir resolver o que nunca conseguimos de fato no Brasil, que é reduzir a desigualdade de renda, a desigualdade social. Somos um dos países mais desiguais do mundo. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, aponta que o índice que mede desigualdade vem subindo desde 2015. Em março de 2009, ela chegou ao maior patamar, desde o começo da série histórica, em 2012, que é quando ela começou a ser medida. E ainda, segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas, a partir do segundo semestre de 2019, houve um aumento na concentração de renda. Os mais pobres tiveram uma redução de 17% do poder de compra, enquanto que 1% dos mais ricos teve aumento de 10% da renda. Vocês imaginem isso agora, em tempos de pandemia. Como essa situação está? Eu não tenho esses dados atualizados. Agora, do período da pandemia, andei procurando e não encontrei se eles já fizeram isso, tá? Mas fica aí uma reflexão que vale a pena né, procurar saber. Os dados da PNAD, né, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, de 2018, também apontam que a extrema pobreza no país aumentou. E em 2017, era de 14,83 milhões de pessoas em todas as regiões do país, sendo mais grave no Nordeste, cuja concentração é de 55% da população extremamente pobre. Vários fatores levaram a esse aumento, redução de empregos, carteira assinada, consequente aumento da informalidade, né, uma série de outros fatores. Mas o que nos interessa nesse momento aqui, em termos de segurança alimentar, é que extrema pobreza e a desigualdade social e de renda, ela está diretamente ligada à insegurança alimentar e à fome. Né? A fome crônica, aquela que permanece, aquela que você não sabe se amanhã vai ser resolvida ou não, né? Se vai ter ou não alimentação para o dia seguinte. No Brasil, a fome é consequência histórica dessa desigualdade social e econômica, e quem nos alertou primeiramente para isso foi Josué de Castro, em Geografia da Fome, leitura que eu considero obrigatória, né? Na minha opinião, para estudantes de nutrição e de serviço social. Josué de Castro retratou e denunciou o descuido com a alimentação do trabalhador e do operário na década de 1930, ao denunciar que a doença que acometia os trabalhadores da fábrica, que ele atendia como médico, era a fraqueza, era a falta de comida, e que a renda era suficiente para se alimentar ao próprio trabalhador e também à sua família, em quantidade e qualidade suficientes. E esse contexto de desigualdade é o contexto da falta, como já colocado acima, né, quando falei do descumprimento do direito humano à alimentação, né, da falta, quando falei da falta de água em quantidade e qualidade e de saneamento básico para essa parcela pobre e extremamente pobre do país. Quando uma pessoa chega a não ter o que comer, gente, quando faltar a comida, não ter o que comer, é porque tudo mais já lhe foi negado, como dizia o Betinho, né, o grande Herbert de Souza, que nos ensinou, né, que a alma da fome é política.
Os dados disponíveis do panorama da insegurança alimentar e nutricional de 2019 mostram que 42,5 milhões de pessoas sofriam de fome em 2018 na América Latina e Caribe. E a insegurança alimentar, entendida como a interrupção parcial ou total do acesso a alimentos, afetava 187 milhões de pessoas na mesma região. Por outro lado, nós temos outro problema que é que para cada pessoa em situação de fome na América Latina e Caribe, mais de 6 pessoas sofrem de sobrepeso ou obesidade. Isso vem aumentando em adultos e crianças na fase escolar, adultos e em crianças na fase escolar. Quer dizer, a gente tem um paradoxo, tem um paradoxo da fome e tem um paradoxo do sobrepeso, que também tem atingido principalmente as populações de baixa renda. Em 1980, o índice da obesidade no Brasil era de 6,6%. Da população. Em 2006 era de 11,8%. Em 2018, pelos dados do Vegetel, era 19,8% da população. Então, no Brasil, os dados apontam que 5,2 milhões de pessoas passou fome em 2017 e 2018. O professor Marisa também já tratou disso aqui. O Brasil saiu do mapa da fome em 2014, né? Entram para o mapa da fome os países que têm mais de 5% da sua população ingerindo menos calorias que o recomendável. No Brasil, esse percentual era de 10,7% em 2003, caindo para menos de 5% em 2014. Então, apesar desse montante, o Brasil estaria entre um dos poucos países da América Latina e Caribe a conseguir alcançar um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, que é o de reduzir drasticamente a fome. Mas, para que isso acontecesse, ou aconteça, né, até 2030, eu já digo aqui que eu estou bem pessimista em relação a isso, seria necessário haver continuidade nos investimentos em políticas públicas voltadas às populações mais vulneráveis. Chegamos a ser referência mundial nas políticas de combate à fome, porém, já a partir de 2016, começou a se registrar aumento da insegurança alimentar no país, que vem se agravando, infelizmente. Então, entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, eu vou destacar 3 que são diretamente ligados à Agenda de Segurança Alimentar e Nutricional. Importante frisar, né, que a Agenda 2030, ela entra em vigor em 2016, né, entrou em vigor em 2016, e visa orientar as decisões que serão tomadas pelos países até 2030. Essa agenda é constituída de 17 objetivos, né, do desenvolvimento sustentável e 169 metas associadas. O Brasil é signatário da agenda e apresentou um relatório em 2017 das ações que vinham sendo feitas nesse período. Porém, em 2019, o atual governo vetou a Agenda 2030 da ONU ao sancionar o Plano Plurianual da União para o período de 2020 a 2023. Ou seja, de 2020 a 2023, o governo não se compromete a utilizar recursos direcionados ao cumprimento dessas ODS. Então, das 3 que eu gostaria de destacar aqui, que estão relacionadas à Agenda de SAM, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição, promover a agricultura sustentável, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Né? Não há nada que esteja proposto nesses objetivos que estejam fora ou que extrapolem a Constituição brasileira, né? Ou o direito humano à alimentação adequada. Neste sentido, o governo brasileiro se coloca à margem de um pacto internacional que tem como eixo central a melhoria das condições socioambientais, das condições de vida de modo geral e da justiça social. O brasileiro, José Graziano da Silva, que foi presidente da FAO-ONU por muitos anos, né, alertou para o perigo do retorno do país ao mapa da fome, caso não se mantivessem e ampliassem os investimentos nos programas sociais. E, na contramão, o Brasil vem passando, nos últimos 4 anos, por cortes de investimentos nesse setor. Bom, relação da agricultura familiar com segurança alimentar, né? Passando um pouquinho para o tema que já foi muito bem trabalhado pela professora Marisa, mas eu gostaria de fazer rapidamente, né, minimamente uma correlação. Os agricultores e agricultoras familiares, como a professora já falou, são fundamentais para a segurança alimentar e nutricional. Né, deles que nós obtemos semanalmente boa parte dos nossos alimentos, frescos in natura, né, para conseguirmos ingerir minimamente, né, alimentos mais saudáveis, comidas mais saudáveis, né. São eles comerciados em feiras, entregue em domicílio, pequenos mercados e até em alguns supermercados.
Apesar de os agricultores consumirem o que eles produzem, né, produzem para autoconsumo, mas também comercializa boa parte dos seus excedentes, é preciso destacar que durante a pandemia, e até algum tempo depois, eles poderão enfrentar uma concorrência maior de produtores que antes se destinavam à produção da exportação. E que com a pandemia, com as barreiras, né, com as fronteiras fechadas, poderão destinar essa produção para o consumo interno, o que vai gerar aí uma concorrência para esses agricultores familiares que tinham esse espaço da feira, dos pequenos mercados, né, das redes curtas de comercialização, para escoar a sua produção. Então, isso também é uma questão que se coloca, né, que talvez vocês, no campo do trabalho, vão se deparar, né? Bom, a FAO, a professora Marisa já falou, né, que instituiu o período de 2019 a 2028 como a década da agricultura familiar, com o objetivo é que os países implementem e fortaleçam as políticas públicas e programas de proteção social e o fortalecimento da agricultura familiar. Eu acho que assim, eu gostaria de destacar 2 programas que eu acho fundamental de serem ampliados, né? Serem ampliados, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que atua como garantia de preços mínimos para determinados produtos, e é uma garantia de renda mínima para os agricultores e agricultoras familiares, como também contribui para a segurança alimentar nos segmentos menos favorecidos da população brasileira, como as pessoas que são atendidas pela rede socioassistencial, restaurantes populares também, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. A outra iniciativa, a PNAE, Política Nacional de Alimentação Escolar, que tem como objetivo oferecer alimentação saudável aos milhões de estudantes das escolas públicas de todo o país, né? Tem como principal objetivo a melhoria das condições de aprendizagem, ensinar práticas alimentares saudáveis aos alunos por meio de ações de educação alimentar e de alimentos que supram essas necessidades, quer dizer, uma gama de atividades que podem ser feitas nas escolas em torno da cultura alimentar, da educação alimentar, né, da melhoria da alimentação dessas crianças e de suas famílias, né. Tanto o PNAE quanto o PAA beneficiam as instituições e entidades receptoras e também os agricultores e agricultoras familiares, né. Então, essa é uma das formas muito importantes de se pensar o desenvolvimento rural sustentável. Em função da pandemia, do novo coronavírus, que tende a agravar o quadro da fome, da miséria e da desigualdade social em início de abril de 2020, o que aconteceu? Os movimentos, redes e organizações sociais do campo e da cidade apresentaram uma proposta ao governo federal para fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos, demandando um aporte emergencial de 1 bilhão para esse mecanismo que ganhou relevância com a pandemia do novo coronavírus. Por quê? Porque esse programa ele foi extremamente reduzido, né, todo o recurso disponibilizado para ele. Então, essa ampliação do PA tanto fortalece a agricultura familiar, como ela é muito importante para a promoção da segurança alimentar e nutricional. Esse texto ainda desse movimento ressalta que a população negra e afro-brasileira, os povos indígenas que vivem em regiões favelizadas e periféricas, e as mulheres, de forma geral, sentirão de forma ainda mais grave os impactos nesse período da pandemia. A pandemia revela também a urgência de saídas que coloquem a vida e a dignidade humana no centro das decisões políticas públicas, enquanto uma abordagem de direitos humanos. Outro destaque do documento é sobre a necessidade de criação de comitês estaduais e municipais de emergência para o combate à fome, formado pelas instâncias que tratam da SAM, como os conselhos, por exemplo. Por isso é tão importante que estados e municípios tenham mantido seus conselhos, né? E também as câmaras intersetoriais, as CAISANs, né? Também as universidades, né? As instituições de ensino superior, em diálogo com as instâncias dos sistemas de saúde e assistência social e sociedade civil, para monitorar, obviamente, propor ações articuladas, soluções articuladas e intersetoriais com foco nos grupos mais vulneráveis à fome. Estamos, então, tratando aqui de uma tentativa de sobrevivência, né, minimamente digna desses grupos que vivem na pobreza, e muitos em extrema miséria. E o que o serviço social nisso tudo, né? Bom, tem tudo a ver, né? Tudo que eu estou falando aqui tem tudo a ver com o trabalho da assistência social, né? Os profissionais de serviço social têm um perfil de formação muito interessante para atuar tanto em ações que envolvem o aspecto social da segurança alimentar, sobretudo no acompanhamento do alcance das políticas públicas de SAM, da mesma forma para atuarem a terra,
né, assistência técnica e extensão rural, com pequenos agricultores familiares, com assentados da reforma agrária, por exemplo, fornecendo informações e suporte para esses assentados buscarem seus direitos. A mesma coisa em relação aos remanescentes de quilombolas, indígenas, pescadores, extrativistas, né, na organização para o desenvolvimento econômico e social das comunidades, implementação e intervenção em programas e projetos de desenvolvimento rural e de extensão rural, cooperativismo, associativismo, assessoria e consultoria, movimentos sociais, tanto no que se refere àquelas questões operacionais, né, da organização para manutenção da condição da reprodução como agricultores e agricultoras familiares, mas também em questões mais complexas, como no problema relacionado à renda e às condições de reprodução econômica dessas famílias. Há muita pobreza no meio rural. A professora Marisa também já falou sobre isso, né? Nós temos moradias, muitas vezes, insalubres no campo. As questões relativas às desigualdades de gênero no campo, os aspectos geracionais, né? A gente tem uma juventude, o campo está ficando masculinizado e o campo está ficando envelhecido, né? Os jovens estão indo para a cidade, buscando seu espaço, inclusive de mais acesso à tecnologia. Então, são muitas questões para serem resolvidas, né? E resolvidas juntos com esses agricultores, né? Junto com esses assentados, é um trabalho de troca, né? Um trabalho de parceria, né? Com essas pessoas. E é nisso que assistência técnica e extensão rural deve atuar, né? Essa atuação ela está prevista na lei que regulamenta a profissão de vocês, né? Que eu não sei se houve alguma mudança, alguma alteração, mas vocês conhecem bem a regulamentação, né? Como eu disse, eu não sou formada em serviço social. E aí eu gostaria, nesse sentido, de dar uma... Estou finalizando mesmo aqui, gente. De dar minha opinião de quem olha mais de fora, né, da área de serviço social do que de dentro, né, por não ser profissional da área, mas orientar na área, dar aula, né, no curso de serviço social, que para mim é uma experiência incrível. Então, vou até tratar mais da questão da minha forma de perceber a academia, né? Eu penso que há alguns desafios na base curricular do curso, necessitando uma maior inserção dos temas ligados tanto à segurança alimentar e nutricional, quanto às questões rurais e agrárias, sempre tendo como foco a autonomia e a emancipação dos grupos atendidos, além da justiça social e defesa dos direitos humanos, obviamente. Eu estou falando aqui de conteúdo mesmo, né, de disciplinas mesmo, para quem já está no serviço, leitura de material da área, às vezes não cursou, não fez disciplinas que tratam de metodologias, né, de ATER, mas vão trabalhar em ATER, minimamente precisa de ter, né, buscar esse conhecimento, buscar leitura na área, buscar essa capacitação nas discussões, o que está sendo trabalhado em termos de metodologia, né, que também precisam ser melhoradas. No curso de Serviço Social da UniOeste, aqui do campus de Beltrão, isso já vem ocorrendo, eu considero isso excelente, né? Mas eu não sei se isso mesmo já vem acontecendo em outros cursos, talvez sim. Por exemplo, há uma disciplina no curso que é de extensão rural e urbana, né? Há uma outra que é ruralidades, tem uma outra que é sociedade e meio ambiente, além da antropologia social, mas ainda não há, por exemplo, uma disciplina específica para a segurança alimentar, embora o tema seja abordado nas outras disciplinas, que eu sei que isso é feito, né? Bom, gente, eu gostaria agora para terminar, eu também vou terminar com uma fala, com um texto, né, que eu li do documento da Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos e o Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, da Universidade de Brasília, num documento que chama Direito Humano à Alimentação Adequada no Contexto da Segurança Alimentar e Nutricional. Abre aspas, pensar em direitos humanos em pleno século XXI, quando a violação da dignidade da pessoa humana ainda é flagrante, significa refletir sobre os aspectos éticos, socioeconômicos, culturais, normativos e de relação com o poder, que se apresentam em nosso cotidiano. Estes elementos convidam-nos a pensar sobre o papel de cada um enquanto agentes públicos ou representantes de diferentes esferas do poder público, representantes de movimentos sociais e de entidades da sociedade civil e também na condição de cidadãos e cidadãs.
Em um país marcado por grandes contrastes e por desmedida desigualdade social, de gênero e étnico-racial, para que todos e todas tenham condições de colaborar para o processo de transformação dessa realidade, é necessário apropriar-se da linguagem e da abordagem dos direitos humanos. Essa abordagem é imprescindível na busca por caminhos efetivos para a garantia da dignidade humana. Termino aqui, muito obrigada. Nós que agradecemos a fala da professora Romilda, né, e o movimento aí que fez para aproximar a temática do serviço social. E passamos agora para as perguntas, considerações, né, que os colegas podem ir fazendo nos comentários da live, mas eu já aproveito para trazer alguns comentários que foram feitos e que podem ser debatidos aí pelas professoras. O Aparecido destacou a precariedade da moradia no meio rural, né, e como isso corrobora com a pobreza na zona rural, então talvez a Marise pudesse destacar um pouco mais. O Aparecido falou também sobre essa contradição entre desnutrição, sobrepeso, obesidade, deficiência nutricional, e como que isso está relacionado aí com a segurança alimentar. E tem um outro mote de perguntas que fala, né, de considerações, que fala um pouco sobre o contexto atual. A Isabel, ela destaca aí o momento frágil de segurança alimentar que a gente está vivendo para grande parte da população. Então, acho que trazer, né, contextualizar um pouquinho a temática e trazer para esse momento que a gente está vivendo. E a Leoni também fala sobre como a inflação elevada, o preço de alimentos, né, que a gente teve, vai impactar, né, está impactando a população mais pobre, e eu acho que isso também é uma questão a ser destacada. Então, eu passo a palavra para a Romilda e para a Marise, né, para destacar aí esses 2 pontos, e vamos aguardando as demais questões dos colegas. Marise está sem som. Obrigada. Deu? Uhum. Ok. Posso considerar aqui a questão que o Aparecido nos traz, o Aparecido deve ser o ex-aluno? É isso? Acho que deve ser ele. Aparecido. Veja, a pobreza rural, ela está numa invisibilidade que, se nós começarmos a refletir um pouco, muitos vão falar assim: não há pobreza rural no campo. Onde você está vendo essa pobreza rural no campo? Aí você sai um pouco dessa margem, desse campo verde, e começa a pegar aquelas ruazinhas paralelas, né, nas vilas, nos sítios, e entre. Quando você chega lá, você vê, de fato, que até a Romilda destacou, as habitações são precaríssimas. E teve um ano que eu levei uma turma da disciplina que eu ministrei, questão agrária e serviço social, e a gente visitou 2 agricultores, 2 famílias, né, agricultoras familiares. E um mesmo me disse assim: eu não conseguia acessar a política da habitação. E sabem por quê? Porque a minha filha fez um complemento na minha casa. Ela não tinha onde morar, ela e o marido dela tinham uma condição precária de trabalho lá na cidade, e vieram aqui e fizeram um puxadinho, né? Acrescentaram mais um quarto aqui, e o quarto bonito, melhor, ajeitado. E quando fizeram a avaliação aqui, eu não tive o acesso, porque supõe-se que eles tivessem renda e que poderiam melhorar minha casa. Mas ele, como pai, era uma condição precária. O filho melhorou, mas melhorou o espaço deles, que foi um adendo da casa, um complemento da casa, uma continuidade da casa.
Então, você observa. E aí ele até sinalizou assim, eu não sei como é que isso é trabalhado hoje pelo CRAS e até outras políticas habitacionais, que até a Emater, junto com o Sindicato Rural, promoveu, e ele me disse o seguinte: o fato de eu ter até 3 alqueires, é o capital que eu tenho, é a terra que eu tenho, a minha propriedade, não atende o critério. Então, você vê determinados critérios que vêm imposto qual é o modelo de política que vai ser implementado, não comporta todos os agricultores familiares. Então, isso vai precarizando. E olha só, a condição de vida, estou falando desse exemplo, a condição de vida, de onde ele sobrevive? Da cana, ou seja, um plantio lá de cana onde ele, não a cana das plantations, tá? As grandes produções, a cana onde ele vai fazer melado, onde ele vai fazer rapadura, onde ele vai aproveitar os derivados e vai viver disso. Então, você vê, é uma miseriabilidade no campo que não é perceptível. Só é quando você sai desse círculo verde, que a gente chama assim. Tá? Então, a pobreza rural é um grande desafio nos municípios médios ou nos municípios grandes, onde o agro tem sido esse modelo. Essa pobreza, infelizmente, ela é invisível aos nossos olhos. E esse não vai atrás das políticas, geralmente. Se vai, em último caso, quando ele não consegue mais resistir no campo. Aí sim ele recorre à política da assistência social. E nós, às vezes, colocamos alguns clichês nele, né? O que nós fizemos? Ele veio aqui como desempregado, ele veio aqui como falta de comida, ou ele veio aqui por uma condição de saúde, e não fizemos essa leitura mais ampla, mais, eu chamaria da totalidade, né, desse movimento que expulsa esse pequeno agricultor. Então, eu estou realizando uma pesquisa, tentando, a partir da pesquisa empírica, fazer o contato com essas famílias que eu falei, que são essas entradinhas, essas vilazinhas, esses sítiozinhos, para ver o tipo de pobreza. É uma pobreza econômica, é multidimensional, é distante das políticas sociais, das diversas políticas sociais, como que essa pobreza está destacada para nós, assistentes sociais, como ela está se mostrando para nós. Vamos ver se eu vou chegar lá, mas ela existe e muito. E muito. Tanto é que a maioria desses pequenos agricultores tem recorrido ao Bolsa Família, né? Aos programas de transferência de renda, onde nós temos atendido eles no mesmo patamar de qualquer cidadão, ou homem, ou mulher da cidade, né? Então, nós não vemos as determinadas particularidades que podem surgir desse público, que é o critério, muitas vezes, né? Tenho capital, mas não tenho dinheiro. Tenho capital, mas eu não tenho alimentação suficiente. Mas é um capital que não supre a sua necessidade. Tá? Bom, eu acho que é isso. Eu gostaria só também de fazer um comentário da habitação, que tem um TCC. Eu estou orientando também, mas não é na perspectiva tanto da questão agrária. Mas tem um TCC muito legal, da Fernanda. Não sei se a Fernanda está nos acompanhando. E ela fez esse estudo lá em Palotina, como que a habitação rural tem se desenvolvido, tem sido criado, implementado, e como tem sido a avaliação desses sujeitos. Então, uma hora a gente pode estar passando no grupo, ou a Fernanda mesmo, porque é um primeiro momento do contato com essas pessoas para entender da importância da política habitacional no campo. E que eu gostaria de frisar mais uma questão, e que, saindo um pouquinho até dos comentários das colegas e destacando o que a Romilda falou, vou aproveitar agora, saiu um texto do professor Bernardo Mansano Fernandes, é isso, de 2018, e ele vai sinalizar na revista NERA, Núcleo de Estudos, Pesquisa e Projetos de Reforma Agrária. E ele vai sinalizar, inclusive, Romilda, que o programa de aquisição de alimentos perdeu muito
muito recurso. Você vê da criação dele de 2013, salvo engano, 3, desculpe, com o programa Fome Zero, isso. Ele tinha um recurso de investimento mais ou menos de 12 milhões aproximado. Agora, em 2018 para 2019, ele está em 1,9 milhões. E é o programa que mais impulsiona o pequeno agricultor, né? A família agricultora. É o programa... praticamente foi extinto, né? Extinto, exatamente. Não tem recurso, e hoje é aquele que tem sido um instrumento de permanência, né? De comercialização, que é o maior gargalo do pequeno, né? Ou seja, eu falo pequeno numa condição de terra, mas não de capacidade, tá? Então, isso tem desmotivado e muito a continuidade dessa produção alimentar, né? Porque, olha, em Toledo, eu vou exemplificar. Ano passado, em 2019, 400 produtores de leite da agricultura familiar deixaram essa cultura. Para onde foram? Onde estão? O que estão fazendo? Que outra cultura, que outra produção? Então, você vê, são questões assim que a gente está levantando e que são assustadoras, porque o mercado interno vai perdendo com isso e nós vamos perdendo um produto muito bom, de qualidade. Mas, enfim, foi só um complemento. Olha, as outras duas eu vou deixar para você, Romildo. Pois é, eu até anotei aqui para eu não perder quais são as perguntas. Se eu não conseguir comentar tudo, Ana Carolina, você me lembra. Mas eu acho que uma das questões colocadas foi em relação da obesidade e insegurança alimentar, né? O consumo de alimentos, gente, o consumo de ultraprocessados, o consumo de ultraprocessados tem aumentado muito, inclusive nas famílias de baixa renda, né? Se vocês procurarem, quem está pesquisando na área, tem muito material sobre isso, e por que isso, né? Isso tem uma lógica. Primeiro, porque muitos desses produtos ultraprocessados são mais baratos. A outra questão é que ele tem uma validade maior. Então, por exemplo, entre comprar uma fruta, né, e entre comprar o macarrão, é preferível comprar o macarrão, né? Por quê? Porque ele tem uma durabilidade maior que a fruta, né? O macarrão, aqui eu estou dando só um exemplo, né? A massa, ela dá mais sustância, né? Vai se alimentar daquilo e vai demorar mais a ter fome, né? Então, é o que, na minha pesquisa de doutorado, no interior de Minas, que eu fiz, né? O que os agricultores chamavam de comida forte, né? Comida feita com a gordura de porco, a comida massa, né? Comida que tem que render. Então, essas são as opções para quem tem uma renda que ela ou não tem renda nenhuma, ou, né, até porque a gente pega a própria cesta básica, a maior parte dos alimentos não vem fruta, por exemplo, né? Há pouco tempo a gente ia fazer umas doações de cesta básica e as opções que estavam oferecendo no mercado, o sindicato nosso aqui dos docentes, eu falei, gente, pede para mudar, porque assim, tinha 3 tipos de farinha, né? Mas assim, não, era uma coisa de realmente, a gente entende que é a lógica disso, né? Mas também é necessário comer alimentos de melhor qualidade, né? É preciso comer fruta. Agora, como fazer isso? Do projeto que nós acompanhamos aqui, eu e outra professora da universidade, a professora Rose, junto com a técnica de assistência social de um dos CRAS aqui de Beltrão, foi com um dos bairros bem pobres da cidade, né, da população de mais baixa renda. Justamente nós discutimos com eles, fizemos um longo trabalho ali, né, e elas fizeram, eram mulheres praticamente que participaram, e elas
colocaram todas as questões, né, dificuldades alimentares que elas tinham, dificuldades de comprar alimentos saudáveis, né, e fruta de jeito nenhum, né, raramente se comprava banana, era frutas que estivessem mais baratas, estivessem na promoção, aquelas que já vão quase estragando, né, mas aí chegou-se à conclusão que elas gostariam de ter uma horta comunitária no bairro. O bairro é cheio de lotes, né? De lotes que estão lá, que são às vezes, alguns até esse, por exemplo, que a gente viu, era até da prefeitura, e que eles poderiam utilizar para fazer uma horta comunitária onde todos iriam trabalhar. Bom, a partir daí foram várias discussões, e hoje no município, né, depois de longas discussões, que esse projeto foi um dos que colaborou para isso, tem um projeto de lei, né, foi aprovado na cidade, de ocupar espaços, terrenos baldios do município com hortas comunitárias, né? Agora, com a pandemia veio, enfim, as coisas estão paralisadas. Então, a mudança nos hábitos alimentares, ela tem acontecido nesse sentido, né? De um aumento no consumo de ultraprocessado. O PNAD de 2017-2018, ele traz também uma redução muito grande no consumo de arroz e feijão. Embora eles ainda continuem sendo consumidos, tem reduzido bastante. Agora, vamos lembrar também que o preço do feijão tem subido muito, e por diversos fatores, né? E isso vai variar de uma região para outra. Mas um dos motivos é porque ele também, pouquíssimas famílias, pouquíssimos agricultores familiares têm cultivado feijão hoje, né? Então, o preço dele tem aumentado absurdamente para as famílias de baixa renda. E é um alimento fundamental, né, para garantir uma qualidade nutricional, né, no arroz e o feijão, e principalmente o feijão. Eu acho que eu estou aqui acompanhando no celular alguns comentários, mas eu vou deixar para a Ana Carolina colocar. Nesse novo bloco de perguntas, a gente tem uma pergunta para Marise e uma pergunta para Romilda. A Caroline, ela fala que ela é pesquisadora na UEL e a tese dela é sobre a questão agrária e a proteção social rural. E ela vem nos dizer que considera que a política agrária sofreu uma metamorfose em política social. Concorda? Explica. A partir dos anos 2000, amparada em relatórios do Banco Mundial, o Brasil optou por combater a fome. Entretanto, vejo que todo esse movimento foi fundamentado no compromisso brasileiro com as lutas internacionais de não mexer com a questão fundiária. Daí vemos a amplitude de programas sociais de autoconsumo e geração de renda. O que pensa sobre isso, Marise? E para a professora Romilda, a Caroline pergunta: tenho a mesma percepção sobre a necessidade de um aprofundamento nas grades curriculares de serviço social nas estaduais sobre a questão agrária. Percebi uma ampliação de disciplinas de questão ambiental, mas não questão agrária. Então, eu passo aí as perguntas, né, e temos ainda vários comentários, né, mas acredito que frente ao nosso tempo, essas duas perguntas encerrariam o nosso debate. Eu agradeço imensamente os colegas, né, que fizeram comentários, enviaram perguntas. Felizmente, dentro do nosso teto, a gente não vai conseguir responder a todas, mas eu passo a palavra para as professoras responderem esse último bloco e fazerem o seu encerramento. Ok. Então, obrigada pela questão, Carolina. É uma questão polêmica, porque você vai dizer essa metamorfose, de fato, é uma metamorfose, porque se até a década de 2010, 2013, onde nós tínhamos ainda essa política de segurança alimentar, nós procuramos fazer com que a questão agrária fosse explicitada, né? Porém, no decorrer da história, 2013, 14 para frente, obviamente que o governo Lula e depois sempre mantiveram as estruturas da propriedade privada, né? Então,
da propriedade privada, ninguém mexeu. Como o direito à alimentação é estrutural, ela vai rebater, ela vai implicar, se quisermos implementar ela de fato, utilizando aquele ditado que eu comentei lá no comecinho, daquele líder cubano, nós vamos ter que mexer na estrutura, e mexer na estrutura, de fato, vai implicar em mexer nos pilares da sociedade capitalista. Qual é? A concentração da terra e a propriedade privada. Então, hoje a preocupação é sempre garantir que essa não se altere, não se mexa. Então, quando eu fico rebatendo em cima dessa relação do agro com a agricultura familiar, é que nós não vamos fazer grandes mudanças nesses moldes, nessa forma conjuntural, se não pensarmos um projeto societário diferenciado. Essas bases pilares da propriedade permanecem, a concentração de terras permanece, as condições de pobreza da população vão perpetuar, e muito bem lembrado pela Romilda, a questão da água, onde 40% da população já está com estresse hídrico, não tem mais água, e até 2050 nós teremos mais ou menos uns 2/3 da população nesse estresse hídrico. Então, veja, hoje nós temos o agrohidronegócio, o agrobanditismo, né? Então, que é a grilagem. Então, tudo isso são formas de manutenção dessa sociedade. E foi já, esse ano, foi já alertado pela FAO, ONU, que o nosso governo, que o governo Bolsonaro, ele está se despreocupando, não está se antenando para a questão das políticas sociais que estão gerando a miséria. Políticas sociais que estão sendo pensadas de forma muito isoladas, muito esporádicas, que são políticas que estão deixando a população à margem mais do que já vinha sendo. Então, foi sinalizado para ele que está na hora de pensar a pobreza no Brasil, que vai remeter, obviamente, à questão da fome, né? Caso contrário, não sei até que ponto a miséria vai se estabelecer em nosso país, né? E o social é fundamental para repensar isso, rever isso também. Mas é essa relação, viu, Carolina? Se nós não mexermos na propriedade privada, se não mexermos em um projeto societário, não tem grandes mudanças. Por isso que eu fechei antes com a frase do Stedley, né? Não tem outra alternativa, não tem. E hoje nós vemos que os governos estão preocupados mais com as condições de extinguir propostas, extinguir ações, do que incentivar. Isso é o ideário neoliberal de um governo que não está preocupado com uma população, vou chamar assim, menos abastada, uma população carente, uma população que é sobrante, né, nesse modelo que estamos vivenciando. Bom, outra questão que vale a pena também destacar nesse movimento da estrutura foi a extinção do MDA. Quando extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário, eles falam que não foi extinguido, que ele só foi encaminhado para o Ministério do Desenvolvimento Social, extinguiu toda uma base, uma estrutura que vinha se consolidando, se construindo, pelo que a professora Romilda, né, já sinalizou, o CONSEA, o SAM, né, são tudo assim avanços que já vem lá da época do Josué de Castro, Betinho, outros, né, que já vinham lutando. E agora, com o MDA, essa extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós ficamos só com o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que está pensando em parceria como que deve ser o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que não tem nada a ver. São relações e políticas diferenciadas. Então, esse movimento do MDA extinto destrói uma estrutura que vinha sendo construída. Infelizmente.
infelizmente, hoje nós não temos mais políticas para a reforma agrária. Agora está vindo novamente, o Stedler vem trazendo a reforma agrária popular, né? O grupo está se fortalecendo, porque tem que energizar, ter nova força para enfrentar esse momento. Mas o que tem? Políticas de assentamento. É só política de assentamento. Eu vou assentar a população e abandonar a população. Para depois dizer assim, há uma favelização dos assentados. Aí fica fácil, argumento para novamente retirar essa população do centro de debates, né? Do centro de construção de uma vida mais justa, que vai permitir segurança, vai alimentar, vai permitir terra, vai permitir moradia. Então, infelizmente, o MDA hoje foi uma destruição radical dessa população do campo. É isso que eu sinalizo. Eu não sei se já é para encerrar, acho que é isso, né, Ana? Acho que eu tenho que responder uma pergunta sobre o currículo, né? Eu acho que a Romilda pode responder e depois a gente... Eu passo para você de novo. Beleza. Isso. Tá. Eu só gostaria de dizer, assim, que eu concordo com a Marisa, né? Acho que são grandes problemas que a gente tem aí para resolver, né? Nos faz de conta, né? Faz de conta da reforma agrária, faz de conta da demarcação de terra indígena, né? Mas também eu gostaria, antes de eu responder a questão do currículo, só rapidamente dizer, assim, que o bom é que existem os contramovimentos. O bom é que existem esses ativistas, pesquisadores e extensionistas e ativistas sociais, militantes sociais, com conhecimento, né, que sabem também do que fazem, ocupam esses espaços da academia, mas também se aproximam dos movimentos sociais, que entram aí como esses contramovimentos, né, de não deixar que essas discussões morram, porque acabou o MDA, porque foi extinto o Conselho. Então, eu gostaria de dizer, por exemplo, da atuação extremamente importante do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e da Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Boa parte, praticamente todos eles, né, que faziam parte do Conselho Nacional, criaram tanto o fórum quanto a rede. Então, ele aglutina um grande número de profissionais de diversas áreas, aí, do serviço social, nutrição, das ciências humanas, das ciências sociais, da medicina, enfim, várias áreas, para discutir, né, dar continuidade às discussões tão importantes nesse momento. Né? Vocês encontram vários documentos, tem site nas redes sociais que vocês podem também acompanhar, né, como é que estão sendo feitas essas discussões em relação à soberania e segurança alimentar e nutricional, e que envolve, inclusive, as discussões das ruralidades, né, da agroecologia, da agricultura familiar e tudo mais. Bom, e aí, rapidamente, sobre uma concordância, né, a pessoa que fez a pergunta, não me lembro agora o nome, desculpa, mas eu acho que cada curso, né, precisa conversar, se entender, né, seus colegiados de curso, entenderem que essa é uma necessidade, e pensar, né, como trabalhar a questão agrária, né, como trazer a discussão das questões agrárias, da ruralidade para dentro dessa grade curricular, né, como isso vai ser trabalhado? Vai ser trabalhado de forma interdisciplinar, em algumas disciplinas específicas, vai se criar disciplinas, né, muitas vezes tem o problema de se criar uma disciplina, mas não tem um professor que atua especificamente naquela área, né? Então, cada colegiado encontra aí uma forma de fazer isso, mas eu não tenho dúvida de que isso eu não sei se tem alunos nossos da graduação aqui, mas tem a Veridiane, que é professora que é assistente social e que é professora do curso de serviço social, e o Rafael também eu vi que está aqui, a mesma situação.
eu acho que a gente vê, assim, um resultado muito bom em nossos estudantes de graduação, né, no que se refere a essas discussões das questões agrárias. Então, acho que é um movimento importante, né, para ser feito. Acredito que é uma tendência, né, é uma tendência que isso ocorra. É isso. Agradeço. Passo para a professora Marise e para a professora Romilda fazer as suas despedidas e depois o nosso encerramento. Então, agradeço a participação aqui dessa live com a professora Romilda. Acho que foi consonante, né, as nossas falas, elas não ficaram distantes. Como você disse, não conversamos antes, mas elas estavam articuladas, né? E ainda bem que esses movimentos sociais não estão compactuando com esse modelo que nós estamos vendo, modelo agrário, modelo político, né? Não consigo deixar de falar, me desculpe, mas eu tenho que sempre estar trazendo isso, porque isso é muito forte no nosso curso, né? Pelas questões dos projetos societários, das políticas, e o social cada vez mais sendo desmontado. E estamos sentindo isso na pele, né, Ana e colegas que estão aí, como que isso está ocorrendo nos nosso trabalho, no nosso cotidiano. Então, esses movimentos sociais, eu até estive verificando, mais ou menos por cima, hoje no Brasil, estão num número aproximado de 482 entre movimentos sociais, sindicatos, universidades, organizações, entidades, que estão ainda lutando pela terra, pela água, pelo direito ao acesso aos minérios de uma forma, né, comum, pela agroecologia, enfim, são movimentos que ainda estão em voga e estão resistindo nesse movimento tão difícil hoje. Então, colegas, eu quero deixar aqui a minha alegria em poder participar e dizer que foi muito legal. A gente cria uma certa ansiedade, né, porque você não sabe quem está do outro lado, mas foi muito bom o nosso diálogo, nossa conversa, e estou à disposição aí para uma hora continuar com outras reflexões. Inclusive, até vou fazer propaganda agora, eu estou discutindo AgroEtec, é pop e é tudo, né? Isso é o que eu estou trabalhando também. Então, talvez num outro momento a gente converse também sobre isso, mas logo mais para frente. Espero terminar minha pesquisa. Aí a gente se fala. Obrigada. Bom, gente, eu quero agradecer novamente. Para mim é um prazer, né, participar aqui essa noite dessa conversa. Eu sou totalmente interdisciplinar, né? Olhar minha formação na academia, depois o mestrado, o doutorado, nos cursos que eu dou aula, eu já trabalhei nos programas de pós-graduação, e eu adoro isso, né? Eu acho que a gente tem muito a ganhar, né? Quando a gente aceita essa interdisciplinaridade. Acho que a gente tem muito a crescer em todos os sentidos. Eu aprendo demais o tempo todo, né? E eu acho isso muito bacana. Então, assim, fiquei muito feliz de poder estar aqui, né, de trazer essas reflexões, essas trocas, escutar a professora Marise também, né, nas discussões que ela vem, o pensamento, né, da questão agrária, das ruralidades. Eu acho que isso é fundamental, da segurança alimentar e nutricional. São temas que vão cada dia mais estar presentes, principalmente nessa situação que daqui para frente a gente não sabe o que vai ser, como vai ser, né? O certo que a gente sabe é que o empobrecimento vai aumentar, né? A gente sabe que as inequidades sociais vão se ampliar. Então, como lidar com isso, né? Uma situação que a gente vai ter que aprender e enfim, né, tentar usar o que a gente sabe, o conhecimento, minimamente, para poder contribuir com isso, né? É assim que eu me sinto enquanto profissional, enquanto cidadã, né? O que eu posso trazer de bom para melhorar esse mundo, né? E aí, gente, eu queria, acho que foi
pensando no que a Marisa falou, eu não sei se todos vocês conhecem, vou fazer uma divulgação da revista Hades, que é uma revista da Fiocruz, que ela é excelente. Deixa eu ver aqui se consigo mostrar. Ela é excelente. Eu recebo ela em casa, ela é gratuita. Tá? Vocês podem, eu acho que é uma revista fundamental para assistentes sociais. Eu falo isso para meus alunos em sala, eu falo, faça assinatura, né? Entre lá no site, faça assinatura, porque ela é uma assinatura gratuita e ela traz estudos, pesquisas e temas, assim, discussões riquíssimos, fundamentais, eu acho, para a área do serviço social. Então, fica aqui minha propaganda da rádio, da Fiocruz, que eu adoro os trabalhos da Fiocruz, e essa revista é legal, assim, para a academia, é legal para os estudantes, eles trazem muita discussão atualizada, muita discussão sociopolítica mesmo, né, aquelas coisas que a gente não vai encontrar nos jornais, na imprensa, eles trazem isso aqui. Então, eu sugiro que façam assinatura, tá? Também dá para ler ela no formato digital, né? E, bom, é isso, gente. Muito obrigada. Bom, Um abraço a todos. Em nome do Nucres Toledo, eu agradeço imensamente as professoras Marise e Romilda, faço minha as palavras elogiosas das pessoas que estavam assistindo essa live, que, né, falaram o quão importante foi as falas e o aprendizado que nós tivemos essa noite, e tenho certeza que pelos comentários, né, que nós acompanhamos, pelas discussões que isso foi propiciando, essas falas vão reverberar nos espaços socioocupacionais, né, vão trazer reflexões aí por um bom tempo para todos os assistentes sociais que estão participando e que tiveram oportunidade de ouvir a fala, né, da Marise e da Romilda. Lembrando que a fala fica disponível também no YouTube para quem quiser ouvir posteriormente, né, e ter acesso ao debate dessa noite. Então, agradeço a presença, né, de todos e todas, dos colegas e das professoras, né, nosso muito obrigada e uma boa noite para todos. Boa noite, gente. Muito obrigada. Fique em casa.